No Acre são exatamente 2 horas, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, é o último bloco dessa semana do Gazeta Entrevista, a gente vai fechar meio metido aqui, meio enjoado. Vamos falar sobre cinema e filosofia. O professor David Hall já é conhecido aqui da TV Gazeta, professor de filosofia do Centro de Matemática, Ciência e Filosofia da Universidade Federal do Acre. Ele está desenvolvendo um projeto para criar um cineclube filosofia. Professor, num ambiente político como o que nós estamos vivendo no país, em que esse cineclube contribui? É a hora certa? Ou é por causa desse ambiente mesmo que o Cineclube Filosofia foi pensado? Qual é a proposta? Boa noite, Taan. Boa noite para... Olha, não é boa noite, não, é boa tarde mesmo, que aqui é ao vivo. Boa tarde para quem está nos assistindo. A ideia é justamente colocar a filosofia em evidência como ferramenta ou como instrumento de resistência. Resistência a quê? Resistência a qualquer tipo de atitude ou ação que venha a tolir ou coibir o pensamento crítico, né? A gente quer oferecer aos acrianos espaços de discussões contínuas, permanentes, para que a gente possa, a médio e longo prazo, ir constituindo um ambiente cultural onde as pessoas possam debater mais, debater ideias. Acho que falta um pouco disso, e a proposta ela vem nesse sentido, de unir a sétima arte, né, com o pensamento reflexivo filosófico. Já para a gente dar uma característica assim, mais prática para a nossa conversa, já para não ter dúvidas sobre como vai funcionar o Cineclube, o que a pessoa precisa fazer para fazer parte desse Cineclube? Tem dias já programados, horários, como é que vai ser? Então, nós temos uma programação que será a exibição de um filme ou documentário todo último sábado do mês, a começar agora por esse mês de maio, né? Dia 25, sábado agora, será a exibição do nosso primeiro filme, V de Vingança. Onde vai ser? Será no Cine Teatro Recreio, a partir das 3 horas da tarde. Então vocês, de certa forma, estão tendo apoio do governo do estado na sessão do espaço para que vocês apresentem esse cineclube. Isso, na verdade, o projeto é uma iniciativa do Centro de Matemática, Ciências e Filosofia, que é da Secretaria de Educação. Ah, é vinculada ali ao centro, ali onde é o Mira Shopping, né? Isso, né? Era o Mira Shopping, né? O Centro de Referência e Inovação em Educação. CRI. É uma atividade do CRI. Do CRI, do próprio CRI. Né? Então, em parceria com a Fundação Elias Mansur, né? Pela Seção do Espaço, né? O Cine Teatro Recreio, em parceria com a Academia Acreana de Filosofia. Mas é uma ação do Estado. Né? É uma ação do Estado. Bom, e na sequência do V de Vingança, qual vai ser no próximo sábado? O que você... Dia 29 de junho, né, será a próxima programação, um documentário brasileiro para o Dia Nascer Feliz, que trata da realidade, das discrepâncias das realidades das escolas públicas e privadas do nosso país. E aí, a dinâmica qual que é? A metodologia é o quê? Apresenta o filme e depois abre para o debate, para as discussões, é isso? Exatamente. A gente vai fazer uma mesa redonda, né, algumas provocações, algumas discussões, e mais informal, né? A ideia mesmo é um bate-papo, é uma conversa, algo um pouco mais descontraída, né? Sair ali da filosofia da sala de aula e colocar a filosofia em prática mesmo. Eu tenho percebido assim que, mesmo entre os jovens, há um certo, não sei, há um destempero, uma falta de intimidade com essa lógica de discutir. Quando você, por mais diverso que seja o seu pensamento, eu percebo uma certa intolerância em ouvir o pensamento do outro. E aí quando a reação é agressiva, às vezes postando fotos com armas, nunca é no mesmo tom, num tom assim do fala que eu te escuto, aí depois eu falo e tu me escuta. Não tem esse exercício. Eu estou sentindo muita dificuldade em algumas pessoas em praticar isso. Talvez esse espaço do Cineclube Filosofia
seja mais um para a gente poder exercitar isso aí, né? Eu tenho um pouco dessa leitura também. Eu percebo isso, né, esse temperamento nas redes sociais, né, a intolerância de não ouvir o pensamento divergente, né. Acreditamos que projetos como esses, eles vêm a calhar, no sentido de fazer com que as pessoas possam discutir, né, melhor, de maneira mais serena, mais branda, mais suave. A própria Universidade Federal do Acre, todas as universidades federais estão passando por um processo de crise, inclusive financeira, mas do ponto de vista da ideia, me parece assim, eu estou percebendo assim, muita dificuldade para se criar um ambiente democrático, porque as universidades federais, todas as universidades, né? Mas na Universidade Federal há um compromisso com isso. E parece que a gente está perdendo isso. Eu não sei, sinceramente, não sou muito otimista não, em relação a isso. Você é? Eu Você, quero acreditar por missão, que sim, né? Eu tenho que professar essa fé, ainda que seja difícil. Mas acredito que isso é um processo a longo prazo de amadurecimento mesmo. Falta, sim, essa sensibilidade, falta, sim, essa humanidade, no sentido de alteridade, de reconhecer o outro, mas eu acredito que, por meio do debate, do bom debate, a gente vai conseguir, a médio e longo prazo, amadurecer. Eu me lembro que iniciativas como essa sua são ilhas, né? São pequenas ilhas que a gente tem que valorizar. Por exemplo, ali no bairro Floresta, no Conjunto Bela Vista, tem o Café com Poesia. Ontem, inclusive, o Toninho Alves debateu lá, o encontro anterior foi com o professor Sérgio Roberto, lá da História da UFAC. Então, assim, esses espaços, eles vão sendo construídos. Agora, nós temos que ter sensibilidade de observar que há pessoas que estão querendo construir espaços democráticos, né? Sim. E aí a gente precisa, além de observar, querer fazer parte deles, né? Incentivar, né, valorizar e colocar em evidência, né? Eu acho que um programa como esse, que nos permite a oportunidade de divulgar, né, de convidar as pessoas para poderem participar, isso certamente enriquece, né? Que diversas outras atividades como essas, elas possam, né, acontecer concomitantemente e quem sabe a gente pode aí ter bons frutos. Paga alguma coisa que nosso tempo já acabou? É inteiramente gratuito. Vocês estão todos convidados. Então só reforça o convite, David. Sábado agora, dia 25, será a exibição do filme V de Vingança no Cine Teatro Recreio às 3 horas da tarde. Todos vocês estão convidados. 3 horas? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, Cine Teatro Recreio. É a primeira atividade do Cine Clube Filosofia. Obrigado pela sua vinda aqui, David. Eu agradeço. E assim nós encerramos o Gazeta Entrevista de hoje, lembrando que esse terceiro bloco do programa é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista volta semana que vem. Até lá.